E para você, o que é língua, o que é linguagem? Pode ser uma pergunta puramente acadêmica, mas conhecer bem estes dois conceitos influencia diretamente na maneira como você alfabetiza as nossas crianças. E antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, clique ali no sininho em cima para ficar atento às novidades e receber, porque além deste tema da alfabetização, também temos uma série especial sobre a BNCC e muitas novidades estão vindo por aí. Passaremos neste vídeo por toda uma trajetória para sabermos onde é que nós erramos na alfabetização de nossas crianças. Porque hoje fala-se muito que nós erramos em algum dado momento no processo de alfabetização de nossas crianças. Porque comenta-se, lá no passado, com a famosa Caminho Suave, todos aprendiam a ler e escrever, e hoje a coisa não é bem assim. Então, vamos fazer um levantamento destas concepções do que é língua, do que é linguagem, como elas influenciam no processo de alfabetização e refletir onde é que nós erramos. E a primeira concepção de linguagem que nós temos é a linguagem como expressão do pensamento. Pois é, esta é uma das concepções mais antigas, se não a mais antiga, porque ela surge lá na Grécia Antiga, persiste por toda a Idade Média e chega até o início do século XX. Pois é, esta concepção de linguagem, ela traz para nós que a linguagem é a mera tradução do pensamento. Ou seja, se a criança escreve errado, é porque ela pensa errado. E como essa concepção de linguagem se materializa, muitas vezes até hoje, nas nossas salas de alfabetização, através do foco na gramática normativa. Ou seja, a criança precisa entender as regras para seguir as regras através de exercícios mecânicos. Ou seja, o processo de alfabetização, dentro desta concepção, consiste em moldar o pensamento da criança. E na sequência cronológica das teorias, a segunda concepção de linguagem que nós temos é a linguagem enquanto um instrumento de comunicação. O que esta nova concepção, que surge lá no início do século XX, traz para nós? Primeiro, considera-se que a linguagem ela é capaz de transmitir uma mensagem. O foco do ensino continua sendo a gramática. Surge, entretanto, maior ênfase nas questões de leitura e produção de texto. Os materiais didáticos continuam com exercícios mecânicos e repetitivos, como ligue, preencha as lacunas, repetições e repetições e repetições. O grande destaque desta concepção de linguagem é a boa e velha Caminho Suave. Se você está me assistindo nesse exato momento, existe uma grande possibilidade de você ter sido alfabetizado pela Caminho Suave. Quem sou eu para criticar a Caminho Suave? E aqui vem o nosso debate, onde nós erramos. Se nós dissermos que a Caminho Suave está errada, nós estamos considerando que dezenas de anos, ou seja, várias décadas do processo de alfabetização que funcionou com milhares de crianças está errado. Não é esse o ponto, porque o grande problema nosso consiste em tratarmos as teorias educacionais como substituições, ou seja, surgiu algo novo, surge a terceira concepção de linguagem, pega-se a Caminho Suave, joga-se no lixo e esquece-se todo o seu sucesso teórico-metodológico. Não estou dizendo que a Caminho Suave é a obra mais perfeita para o processo de alfabetização, mas quando nós temos lá aquelas frases do eu vejo a barriga do bebê, o dado é de Didi, o macaco é o mico, estas frases fazem parte de uma etapa do processo de aquisição da linguagem escrita. Ou seja, a Caminho Suave ela é perfeita no que ela se propõe, que é a aquisição do código escrito. Entretanto, o maior erro não é usar a Caminho Suave. Nós erramos porque antigamente nós ficávamos na Caminho Suave e não dávamos sequência ao processo de letramento da criança. Nós não analisávamos contextos de produção, intencionalidade de sujeitos pragmáticos, interlocutor, locutor e esta interação entre eles. Nós precisávamos apenas pegar toda aquela metodologia da Caminho Suave, que há décadas vinha resolvendo o nosso problema de alfabetização, e adaptá-la e complementá-la a partir da terceira concepção de linguagem, que traz a linguagem enquanto uma forma de interação. Nesta terceira concepção de linguagem, a ação de uso da linguagem, ela apresenta uma finalidade específica, ou seja, é na linguagem que se realizam as práticas sociais. Esta terceira concepção traz para nós que os sujeitos
através da linguagem, eles interagem entre si e, dentro disso, surgem os gêneros discursivos, toda a teoria do círculo de Bakhtin, que vai trazer para nós os gêneros discursivos como enunciados relativamente estáveis, constituídos historicamente e que mantêm uma relação direta com a dimensão social. Ou seja, a terceira concepção de linguagem vem trazer para nós que não existe linguagem, não existe língua sem interação social, sem práticas sociais. E foi aí o nosso grande erro. Não deveríamos ter dispensado a Caminho Suave, deveríamos ter adicionado a Caminho Suave essa terceira concepção de linguagem, trazendo as interações e os gêneros discursivos para complementar aquelas frases que nós vimos do macaco é o mico, a barriga do bebê, o dado é de Didi. Ou seja, a partir do conhecimento que a criança adquirisse desse código, nós deveríamos passar e colocá-la dentro dos gêneros discursivos para a partir daí ela entender como que a língua, a linguagem, é algo essencial para a sua constituição enquanto sujeito dentro de uma sociedade falante.